Fala pessoal, hoje damos início ao nosso programa Talk Esporte, um programa voltado ao esporte, onde vamos conversar, bater um papo comigo, Gustavo Brandão, com personalidades, com atletas, com pessoas que investem e acreditam no esporte. Esse programa é voltado para isso, para a gente reconhecer aquelas pessoas que batalham por essa causa tão importante na vida de todos nós. E para começar hoje o nosso programa aqui, eu fiz um convite especial que foi aceito. É um cara super campeão, que tem inúmeras conquistas, tricampeão da TTT, que acredito, depois ele vai comentar mais um pouquinho, tem o recorde ainda da TTT, que já participou no Mundial de Corrida de Rua, corre aqui na nossa cidade de Iguaíba há alguns anos e vai estar passando essa experiência de como é a vida de um atleta de corrida de rua, de como faz para conquistar e alcançar os objetivos que ele vem alcançando. Nosso convidado hoje é o Rodrigo Cardoso, e é uma honra, Rodrigo, ter aqui com você aqui, nesse bate-papo aqui comigo. Obrigado, Gustavo. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Fazer esse primeiro programa aí, né? Inaugurar esse programa aí, então é uma honra ser o primeiro convidado, né? Então, obrigado mesmo pelo convite. Rodrigo, a honra é nossa. E falando um pouquinho de corrida de rua, que é um esporte que a gente vê que mais está crescendo, não só na nossa cidade, é na região, é no Brasil. E a gente precisa dessa visibilidade para vocês, porque a gente vê o quanto vocês se esforçam, o quanto é a dedicação, a disciplina e o quanto as pessoas estão tendo carinho e vontade de participar. E eu queria saber, antes de chegar nessa parte tua de atleta, como é que foi o teu contato com o esporte e quando é que depois veio aparecer a corrida de rua? Conta aí pra gente. Bom, a minha infância e minha adolescência, né, eu vim do interior, né, de Torres, sempre foi mais, né, voltado ao futebol, né, sempre Sim. Pratiquei futebol, então nunca pensei em ser corredor, né, praticar a corrida, né, por mais que a gente sempre tá brincando, corrida Sim. e coisa, aquela coisa de adolescência, juventude, né? Mas nunca passou pela minha cabeça ser corredor. A gente sempre veja as competições pela TV, mas a gente nunca passa pela essa ideia que vai ser corredor, né? Então foi meio que pareceu assim do nada assim a questão de gostar amar a prova, né? A corrida de ruas. Foi quando eu vim morar aqui em Guaíba, né? Quando eu fiz o concurso. Isso que ano, Rodrigo? Eu vim para cá em 2006. Sim. Eu morei em Torres até 2006, aí fiz o concurso, vim para a região de Porto Alegre aqui, né? Uhum. E aí vim morar em Guaíba. E dentro da empresa aqui, que é os Correios, onde eu fiz o concurso público, o Correio sempre me deu um apoio, né? Sempre teve o apoio no atletismo, né? Todos os esportes, futebol, e um é o atletismo. Sim. Mas isso ainda levou um tempo até eu começar a entrar no esporte mesmo da corrida, né? Eu ainda vim para cá ainda, a gente jogava futebol ainda, né? Praticava. Uma curiosidade, ali no Correio, tu já corria sem ser corredor ou não? Corria dos cachorros, só. Mas aí levou um tempo ainda. Fui mesmo querer saber sobre corrida em 2011, né? Porque o Correio tinha uma equipe, tinha competições do Correio, tinha a corrida do carteiro, né, que o Correio incentivava os funcionários, né, a praticar esporte, né? Sim. Então foi numa dessas provas desses anos aí, em 2011, que eu decidi conhecer a corrida. Com um colega meu que veio trabalhar em Eldorado, que eu trabalhava em Eldorado, ela morava em Guaíba. Então nesse ano eu participei de uma primeira corrida, né? Tu lembra da tua primeira prova, quantos km eram? Eram 10 km. E aí, como é que foi essa primeira prova? Aí, 10 km sem saber o que era a corrida, né? 2 semanas antes eu me inscrevi para a prova. Sim. Sem ter uma ideia do que era a corrida. Não tinha equipamento, era um tênisinho lá normal, né? Sim. Não tinha aqueles tênis de performance, né? Aí, treinei 2 semanas. Corredor raiz. Não sabia de nada. Só peguei o relógio ali, um celular, marquei 10 km e corri os 10 km achando que era o que eu tinha que fazer. Sim. Fiz 2 semanas intensas de 10 km todo dia, achando que era aquele como todo corredor que faz, acha que tem que correr a distância que tem que fazer. Todo início é mais ou menos assim, mas né, Rodrigo? não tem como, ninguém escapa disso. Tá. Todo corredor acha que tem que correr forte, tem que fazer a distância que vai correr todo dia.
E eu não foi diferente, né? E a prova era de 10 km já, né? E completamos ela? Completamos, foi desgastante. Como todo mundo, todo corredor, larguei forte pra caramba. Eu larguei lá na frente, larguei forte. Uma largada mais forte. Mas... Eu, assim, achando que ia ser o primeiro lugar, né? Uhum. Achando que vou largar forte, me segurar até o final e... Porque na época tinha premiação em dinheiro, então aquela coisa, né? Tu já acha que vai ser o grande corredor. Com certeza. No final, acabei lá, e 100 e poucos lá para trás, perdi até, vamos dizer, mulheres correram bem mais, porque tinha mulheres profissionais, né? Porque tinha uma grana alta. Já tinha uma turma correndo. Né? Exatamente. E a partir dali... Foi o start. Foi o start ali, onde eu comecei a entrar no mundo da corrida. Começou a entrar no mundo da corrida, tu te apaixonou pelo esporte. Exatamente. E desde ali... Só foi. E nessa prova, conheci uma treinadora, né? Foi onde eu comecei a aprender a correr. Sim. Sabia o que realmente era a corrida, o que precisava fazer para correr para melhorar meu desempenho. Aí tu buscou esse conhecimento com um treinador. Um treinador profissional lá, eu corria, tinha esse treinador, né, que dava aulas, né? Então comecei a ter um suporte, né, de treinador. Fui aprendendo aos poucos, conhecendo, conhecimento, né? E aí, Rodrigo, esses 10 km, depois tu buscou a treinadora, tu começou a buscar essa performance maior. Quais foram as quilometragens que veio adiante ali? Tu ficou no 10 km, como é que foi essa migrar? Porque depois eu quero que tu fale, porque tu já correu 100, né? Sim. Como é que foi essa transição dos KMs, né? Dos quilômetros? E ainda levou um tempo, né? Porque eu senti muito aquela prova, então eu fiquei sim, eu fiquei assustado, né? Sim. Porque eu achava que era uma coisa e realmente foi muito desgastante. Então eu comecei a correr provas mais curtas, tanto é que ela me induziu a não correr provas longas, né, ainda, né? Então me preparou para melhorar meus tempos, ter um treinamento básico, né, para correr. Então comecei a correr entre 5, ainda fazia umas provinhas de 10 quando tinha, porque na época eram poucas provas, né? Mas realmente para mim começar a correr provas mais longas levou um tempo, tanto é que ela não deixava eu correr provas longas, né? Então ela me preparou bem para futuramente, se eu quisesse correr uma prova mais longa, uma meia maratona, uma maratona. E levou aí quase 2 anos para fazer a primeira prova mais longa, que é a maratona. Então, que é 42 km. 42, 195 metros, né? Tem uns 195 metros a mais ali. Sim. Aí foi onde eu fiz a primeira maratona depois de 2 anos. Estrei em Porto Alegre. E como é que foi essa de 42 o resultado? Para mim foi excelente, né? Para a primeira, né? Sim. Eu consegui fazer uma grande prova aqui em Porto Alegre. A minha estreia foi em Porto Alegre, na maratona de 2014, né? Eu comecei em 2011, mas realmente comecei a correr em 2012. Então levei 2 anos para fazer essa maratona. Claro, é uma prova muito, muito forte, né? Bem elite, né? Tem dinheiro, não fiquei numa posição, né, tão à frente, né? Mas na época, acho que, se não me engano, eu fiquei em 24º, mas foi uma boa prova para quem está começando, né? Na época tinha premiação em categoria, né? Porque a gente vê, às vezes, né, Rodrigo, o pessoal que vai correr 42 km, que a grande vitória é tu completar. Sim. Às vezes não é nem a colocação, né? Se tu ficou em 10º, 20º, a gente começa, acho que essa maratona com a ideia assim, eu preciso completar, porque é um desafio muito grande, né? Sim, não. O primeiro ideal de todo corredor ele é completar. Ser uma maratonista, né? Sim. Que é uma prova muito... Né? É a madrinha das corridas, né? Sim. Todo mundo, costuma dizer, todo mundo quer correr uma prova, sonha com correr fazer uma prova maratona, né? Todo mundo sonha, né? E é difícil completar ela, né? Não é tão fácil. A preparação para ela é desgastante, né? Só em si a maratona, porque você tem que ter um período aí de 3 meses, uma média de 3 meses de treinamento só para ela. Então é muito mais desgastante o treinamento para ela. E tu sabe, Rodrigo, que eu fui um cara que eu sempre fiz todos os esportes. Eu fiz muitos esportes, não vamos dizer todos, né? Sim. Mas fiz muito esporte. E a minha dificuldade foi a corrida. De achar o prazer de correr, de achar o ritmo certo, o hábito da corrida. E o convite para te estar aqui hoje é justamente porque eu sempre admirei demais quem corre, cara. Sim. É uma admiração, e eu brinco muito com meus alunos. Eu tenho alunos da corrida de rua que já correram 42, 10. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês, porque eu acho que é um grande desafio. É uma preparação, é um desgaste. E por se tratar na rua tem toda a questão do clima, né? Às vezes tu tá preparado e tem um vento contra, um vento a favor, está chovendo ou tá um calor. Então vocês são super atletas. Eu
Eu tenho uma admiração muito grande pelos corredores. E aproveitando, queria te perguntar, porque a gente te conhece, eu quero que todo o público saiba, né? Tu é tricampeão da TTT. Sim. Né? Para quem não sabe, a TTT é aquela corrida que vai de Torres até a Barra de Imbé. Se chama ali, Torres né? da Tramandaí, mas ela não chega em até porque não dá para atravessar correndo ali, né? A barra, né? Como é que foi a tua primeira TTT? Porque eu sei que tu foi tricampeão e que o recorde ainda hoje é teu, né, Rodrigo? Isso, da travessia. E a tua primeira TTT, como é que foi? Bom, aqui eu acho que a gente tem uma foto aqui. Essa aqui, acho que aquela foto que passou ali era na prova. Essa aqui é outra. Nessa aqui, a de correndo na praia. Sim, dá pra ver que tu tá... A outra, a que tinha na água ali. Sim. E como é que foi essa primeira prova da TTT? Pra mim, a transição, porque eu corria até maratona. Ali tu já estava mais experiente, já estava dominando o esporte, eu já né? tinha feito já outra maratona, eu tinha feito uma maratona e logo depois de Porto Alegre eu fui para Punta del Este, né? Corri uma prova no Uruguai, no mesmo ano, né? E aí lá em Uruguai eu consegui fazer um bom resultado. Quantos km no Uruguai? Também foi uma maratona, 42 km. 42 km. E lá eu, claro, não era uma prova tão forte, né? O nível não era tão forte. Aí eu consegui tirar o segundo lugar, né? Ser vice-campeão, né? Claro, me deu uma motivação muito maior, né? Porque você se dedica bastante, você vê que dê resultado, né? Pô, com certeza. E logo depois dali eu comecei a pensar em correr provas um pouco mais longa, né? Você já começa a querer fazer algo a mais, né? Então, teve algumas outras provas antes da TTT que eu fiz, 50 km, começando a se adaptar, né? A prova mais longa, né? Fiz uma prova em Rio Grande, que é uma prova bem tradicional já, né? Que é de 50 km. E ainda levei mais 3 anos para fazer a primeira TTT solo. Eu participei da TTT em revezamento, porque ela é uma prova em revezamento e tem a solo, né? Sim. Eu participei em revezamento, que aí tu faz o percurso em vários... cada atleta corre um percurso, né? Sim. Eu fui para conhecer a prova. Mas a minha ideia era um dia fazer aquela prova solo. Eu tinha botado na cabeça que eu ia fazer ela solo. E é incrível porque tu é natural de Torres, cara. Sim. Eu tava pensando aqui, tu vem para Guaíba e lá em Torres tu nem pensava que talvez um dia tu fosse correr a TTT que parte de Torres. Sim. Né? E hoje tu é tricampeão. E aí tu fez essa primeira prova da TTT. Sim, exatamente. Eu fiz em 2016, né? Estreiei lá. Fiz uma preparação, né? Então, fiz uma preparação para... Eu sempre corri para alta performance, né? Sim. Então, sempre eu fui para essa prova para tentar fazer um bom resultado. Sim. E foi onde eu consegui a primeira conquista, né? Foi difícil, porque eu nunca tinha corrido a mais de 50 km, que era o meu limite, né? Cheguei a TTT 80 km, 82, né? 80 km, 82. E ia na praia, sol, tipo, a largada era 6 da manhã, mas antes do meio-dia tu não chegava, né? Eu fiz 6 horas e 18. O recorde anterior era de 6 e 13, né? Então não tinha batido o recorde ainda, né? E aí, em 2017, eu retornei com a ideia, já conhecendo a prova, né? A ideia de bater o recorde da prova, que era de outro atleta. Sim. Aí fiz uma nova preparação, ajustei o que tinha acontecido de errado, né, nessa primeira prova. Fui novamente, ganhei, né? Bati o recorde. Bateu o recorde. 6 e 13. Mas aí não ficou por isso, né? Eu digo, tem mais um. Tem mais um. O atleta que era recordista de hoje tinha ganhado 3. Então, eu queria me igualar a ele, né? Eu era muito competitivo. Sim. Sempre fui. Mas é bom que tu tinha um espelho, Sim, né? Tinha um espelho, tinha uma... Pra tentar superar. Exatamente. E a outra ideia era ser o primeiro atleta a correr abaixo de 6 horas nessa prova. E aí eu me dediquei muito. Procurei alguns profissionais na nutrição, né? Que eu precisava, né? Trabalhei com reforço muscular, academia, tudo, com vários profissionais. E isso me ajudou muito a buscar esse novo resultado, né? Onde eu conquistei pela 3ª vez. E fui o primeiro atleta a correr abaixo de 6 horas. Sensacional. E desde ali, essa prova aí foi meu marco ali que deu né, me apresentou as corridas. E esse abaixo de 6 horas até hoje é o teu recorde. Até hoje é minha prova. 5 horas e 42 minutos. Né? Porque a gente vê que o pessoal da corrida baixar um tempo, às vezes tu baixar 1 minuto é muito tempo, coisa, né? exatamente. E tu conseguiu fazer uma baita diferença, né, Rodrigo? É uma prova desgastante, tudo pode acontecer, né? É uma prova que tu tá bem, passa 2 km, tu pode, né,
quebrar totalmente, não terminar ela, já aconteceu comigo, já quando eu não sou nem homem de ferro, né? Já participei de provas que eu tive que abandonar, realmente, não deu certo, né? Porque eu fui buscar a minha performance, mas é uma prova bem desgastante mesmo. Sensacional. E a gente tem também, eu sei que tu tem uma experiência na seleção, né? Eu queria que tu me contasse como é que foi. Aqui a gente tem a foto. Isso, na Croácia. Aqui a equipe né? O Mundial era onde, Rodrigo? Era na Croácia, foi na Croácia. E aí essa foto é o pessoal embarcando para ir para a Croácia. Isso, aeroporto, onde se reunimos ali em São Paulo. Sim. E aí daqui a gente foi para a Croácia. E conta aí pra nós aí. Aqui já chegando lá tá aí, ó. na Croácia. Aí tu já tava... mas tava calor pelo menos não, lá, era em setembro lá, já era o começo do verão, acho lá, se não me engano. E é dos mal, porque às vezes lá dá abaixo de zero. É assim, lá é neve, né? E como é que foi essa experiência, cara? Como é que tu chegou nessa seleção e depois como é que foi essa experiência? Como é que foi lá essa corrida? Quantos km era lá? Lá era 100 km, era era um mundial de 100 km, né? É uma outra maratona. E eu fui convocado devido à minha performance na TTT, né? Sim. A seleção, a cada 2 anos... Tricampeão. A cada 2 anos tem essa prova, né? O Mundial, né? Acontece em vários países. E justamente esse ano, eu consegui ter uma boa performance no Brasil, umas provas mais longas do Brasil, né? E o técnico da seleção, eles selecionavam os atletas que estavam melhor, né, preparados naquele ano. Tinha o tal do índice, eu acho que é o índice. Exatamente, né? Performance técnica. Sim. E eles acharam, né, decidiram que eu estava muito bem, né, e me convocaram. E foi para mim foi uma surpresa, não estava esperando, não, lógico, né. Eu tinha uma ideia desse mundial, né, então já estava, né, pensando mais futuramente, não era para ter sido aquele ano, né, e por acaso eu fui selecionado aí representar o Brasil, né. Para mim foi uma felicidade enorme. Que legal, cara, que legal. E como é que foi lá? Bom, lá... Tu sai do Brasil e vai pegar um mundial que tem atletas de todo o continente, todo o mundo, né? E lógico, o Brasil ainda estava começando, né, nas provas de longa distância. E lá tem seleções que são, né, eles têm apoio da sua seleção do seu país, né? Então são seleções fortes, né? Eles se dedicam bastante, né? E lá eu tive um desempenho, não foi tão bem, né? Porque eu acabei tendo um pouquinho antes do Mundial, acabei tendo uma lesão, mas consegui me recuperar, mas cheguei lá, consegui completar a prova, mas não foi aquilo que eu talvez poderia ter feito, né? Mas só em estar representando o Brasil, com certeza, é uma grande vitória, já estar presente, né, numa seleção. Exatamente. Dá para guardar para a vida. É mundial. Rodrigo, deixa eu te perguntar, como é que tu vê a questão hoje do esporte, da corrida de rua, na questão do incentivo? O que tu acha que precisa hoje para impulsionar mais atletas se tornarem daqui a pouco um Rodrigo Cardoso aí, que ganha 3 vezes a TTT, que tem inúmeras conquistas? O que tu acha que hoje no esporte poderia ajudar esses atletas aí, que é um esporte que só tem crescido aí? Sim, não. A cidade aqui ultimamente tem crescido muito, né? Eu me lembro que quando eu comecei a correr aqui em Guaíba, eram 2, 3, 4 correndo na rua, né? Incrível, hoje né? tu sai na rua, tu bota o tênis, tu tá na rua, já vê alguém correndo, né? Mas ainda falta um pouco, claro, falta um pouco de incentivo aí. Talvez nas escolas, talvez era importante ter um incentivo nas escolas, né? Colocar as crianças e adolescentes, né? Praticar o esporte, né? A gente veja muito... tem um professor, que é o Antônio Klepler, né? O Antônio Klepler. Ele dá esse incentivo lá, acho que é na Escola do Rio Grande do Sul. Ele geralmente leva os alunos dele participar de umas competições, na Sojipa, tem outras, e isso eu acho bacana, né? Então, acho que falta um pouquinho mais, né, de ter essa parte de participação das escolas. Das escolas para a criançada toda, mostrar o esporte, vamos ver que muda realmente, né? Para mim mudou totalmente a minha vida, né? Eu hoje vivo intensamente a corrida, né? E seria importante ter muitos crianças e adolescentes que pode se tornar, a gente não sabe, né? Tem que começar desde a base, né? Isso. Eu comecei tarde mesmo assim, consegui conquistar vários resultados. Para quem quer começar não tem idade, né, Rodrigo? Não tem idade, Rodrigo, eu vou falar 3 palavrinhas e tu pode completar. A gente tá, pra gente ir finalizando o nosso bate-papo, eu vou te falar 3 palavrinhas
e tu fala uma palavra, uma frase que te vem na cabeça. Essa surpresa aqui que eu tô largando agora para ti, tá, cara? Então a primeira palavra é esporte. Para mim é o que mudou, como eu falei, mudou a minha vida, né? O esporte realmente me levou a conhecer muita a cultura, muita coisa, né? Então, acho que é o que resume a minha vida agora, né? Eu vivo intensamente o esporte. Né? Amor. Amor, bom, eu tenho uma paixão pelo esporte, não tem como não dizer, né? Então, para mim é essa parte aqui. Corrida de rua. A corrida de rua, ela tem tem os seus altos e baixos, né? Mas tem uma parte que é a parte de onde você ganha muitas amizades, fez para mim conhecer muitas amizades. Eu acho que ela fez eu conhecer muita gente bacana, gente do bem, né? Então a corrida para mim me ajuda bastante coisa. Cara, satisfação te tê-lo aqui. Foi o nosso primeiro convidado e não é à toa que a gente fez esse convite para ti, viu, Rodrigo? Tu é um campeão que eu acredito, e a gente vai fazer isso, passar para que todos possam te conhecer melhor, conhecer a corrida de rua, os desafios que é a corrida de rua e o tão gratificante que é poder correr e disputar tantas corridas pelo Rio Grande, pelo Brasil afora e poder chegar no Mundial. É o esporte, como eu já comentei, que é o que mais cresce e nos dias de hoje, que a gente vê que a tecnologia ela entra, né, para ajudar, mas também a gente tem esse clamor de que a criançada precisa do movimento, precisa sair das telas e ter um exemplo que nem tu, de alta performance, de dedicação, tu trabalha, sim, né? Consegue achar o teu tempo e mudou a tua vida, transformou a tua vida com a corrida de rua. Então eu queria te dar aqui, parabéns aí. Obrigado pela presença. Tu falou que é uma honra estar aqui, mas a honra é toda minha, toda nossa aqui do Talk Sport. E vamos voltar a conversar. Quem sabe para te contar mais uma grande conquista, uma história. Não, com certeza. Se Deus quiser, eu voltar aqui novamente aí, mostrando alguma coisa aí nova que pode acontecer, né? Isso aí. Obrigadão, Rodrigo. Pessoal, então é isso. Nossa primeiro bate-papo aqui do Talk Sport com esse super atleta, gente finíssima, além de ser um super atleta, Rodrigo Cardoso. Valeu, pessoal.